De volta com o Varejo em Foco, é hora da entrevista aqui do nosso programa. Que bom estar com vocês em 2023. É o primeiro sábado do ano, então ainda dá tempo. Feliz ano novo, viu? Que seja um ano próspero, abençoado para você que está aí nos assistindo e obrigado pela sua audiência. Falando em ano próspero, abençoado, tudo passa por organização, tudo passa por planejamento. Planejamento é o grande desafio das empresas, das famílias, sempre no começo do ano. É quando começam a cair as faturas. E dentro desse contexto, para você que está assistindo ter uma ideia, de agosto a dezembro de 2022, agora o endividamento das famílias cresceu em média 10%, no mesmo período, nessa comparação com 2 anos anteriores. E essa realidade, senhoras e senhores, acredite, é rondonopolitana. São números locais. E ó que nós estamos falando de uma época do ano que tem 13º, que tem, além dos benefícios de transferência de renda aos programas sociais que se mantiveram, saques aniversário, esses saques, enfim, fora da curva, para a pessoa poder aliviar, parece que não aliviou, não. O economista Alisson Ribas é quem participa com a gente desse primeiro Varejo em Foco de 2023, para a gente falar sobre isso, Alisson, sobre o desafio de se planejar e de se organizar. Números de Rondonópolis, 10%, é muita gente, é muita cifra, é muita conta. O que fazer, meu amigo? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Robson, olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Também vou desejar um feliz ano novo, com muita saúde e principalmente prosperidade financeira em momentos complicados como estamos vivendo agora, saindo de pandemia, tendo guerra, o que impactou para a gente em uma inflação generalizada, quer dizer, a inflação, no caso, para você que não conhece esse termo, sempre é um aumento generalizado dos preços, então nós tivemos aí um aumento geral de tudo, além de termos tido também uma perca aí do valor de compra do nosso real, né? Quando a gente pega aqui em Rondonópolis, a situação não se difere muito do Brasil. O brasileiro vem passando por dificuldade e é o momento ideal para você que está nos ouvindo entender sobre educação financeira. O que você vai aprender aqui agora, a gente não faz de cabeça, tá? A gente precisa fazer, que é uma tarefa diária. O brasileiro, por si só, Robson, não foi ensinado na escola que deveria ser algo que estaria em países desenvolvidos, incluso já no primeiro ano, o brasileiro não foi ensinado a fazer o orçamento familiar, o controle financeiro. As próximas gerações agora talvez vão ter isso na grade escolar, mas a nossa geração definitivamente não teve. Não teve e teve que aprender na prática, o que é muito errado. Sem o controle financeiro, as famílias costumam a ter muita dificuldade em gerenciar o seu dinheiro, as suas despesas. Muitas vezes acabam trocando por menores, trocando os pés pelas mãos, porque ao não fazer esse controle, que basicamente é o quê? Quanto eu ganho? Quanto eu ganho? Quanto são as despesas minhas fixas? Alimentação, aluguel, energia, água, a gasolina para ir trabalhar, farmácia se você tem criança ou idosos, e só. Mas, Alisson, é minha internet, meu celular, minha academia. Isso aí a gente chama de gasto supérfluo ou gasto variável. Você precisa entender o seguinte, quanto que eu ganho? Quanto custam as minhas despesas fixas? Sobra alguma coisa? Sobra. Eu tenho que colocar em primeiro plano, privilegiar parcelas. Tem parcela de financiamento? Parcela de algum endividamento que você foi lá e parcelou? Sobrou dinheiro? Aí eu vou adquirir internet para minha casa, uma TV a cabo, uma academia. Eu preciso ter sempre isso, porque isso, mesmo sendo fixo, ou esses valores ali sendo fixos, os valores de conta de energia, de mercado, vão variar ao longo dos meses. E aí eu tenho que sempre pensar no quanto me sobra para poder arcar com outras coisas e não o que eu tenho vontade. Por quê? Porque o que eu quero não é uma medida. Eu quero muito uma coisa, mas eu posso comprar? Vale lembrar que a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Exatamente. E tendo em vista aí os números péssimos de Rondonópolis, isso mostra que o rondonopolitano precisa focar mais em gerenciar
o seu orçamento familiar. E ó, que nós estamos falando aqui de Rondonópolis, da realidade rondonopolitana, me veio à mente agora, tem inclusive dados aí novos do CAGED, quer dizer, Rondonópolis as pessoas continuam conseguindo emprego formal, estão no mercado de trabalho, estão com a sua vida econômica ativa acontecendo, mas o cenário é de crise, não local, mas enfim, a crise é geral e nos atinge também. E eu estava comentando lá no início, esse vai ser um programa para quem está assistindo, assistir com papel e caneta na mão, viu gente? Ou com aplicativo financeiro, daqui a pouco o Alisson vai até indicar. Mas eu estava agora há pouco falando também, Alisson, na abertura do 13º, que caiu na conta das pessoas. Muita gente usou para gastar, muita gente usou para pagar conta, o que é uma mudança da nossa cultura, quer dizer, o 13º não para o consumo, mas para pagar conta. Só que a bola de neve que era para ter sido enxugada, parece que não foi. E desses que usaram o 13º para festar, para a festa de Natal, para a festa do Ano Novo, a fatura está chegando agora. Exatamente. O momento de final de ano para o brasileiro é um momento de festa. A gente recebe aí 2 parcelas de 13º, os familiares vêm nos visitar ou nós vamos até eles, e aí é sempre aquela empolgação. Por esse motivo, é um dos meses que o brasileiro mais se endivida. E o 13º, a gente tem na cabeça o seguinte, que é um dinheiro que está sobrando, é um dinheiro a mais, quer dizer, não é o salário de todo mês, é um extra, esse extra vou usar, esse é o perigo. Exatamente. Não faz um planejamento, muitos confundem que a sua renda é aquela a partir de agora e acabam entrando na estatística de endividamento que ocorre, de inadimplência que ocorre no mês de janeiro, fevereiro e março. Então, você que está nos ouvindo, está nessa situação, olha só uma coisa interessante. Existe um segredo muito comum, existe uma cultura muito comum nos países ricos, nos países desenvolvidos, que é o orçamento familiar. Todo país desenvolvido bate muito em cima disso. Uma vez que a família sabe quanto ganha, quanto pode gastar, ela não se endivida, ela passa a ter prosperidade, ela pode fazer planejamentos, ela pode adquirir ali um bem e pagar uma parcela. Famílias que não têm esse perfil, não têm essa cultura, você que está nos ouvindo não tem essa cultura, o que acontece? Você acaba caindo em momentos em que você está endividado, aí você corre, paga uma conta, paga os boletos atrasados, deixa de fazer algumas coisas, aí volta a estar adimplente, voltar a estar com as contas em dias e depois volta essa situação novamente. Fica fazendo assim na montanha-russa. Ó, tem gente que está nos assistindo aí com certeza, o 13º já foi. Tem gente que está nos assistindo que o salário de janeiro ainda não caiu, vocês não vê a hora de chegar segunda-feira para cair, para fazer isso que o Alisson falou, que aí você fica nessa montanha-russa e esse que é o grande problema, quer dizer, você começa o ano já nessa montanha-russa, já endividado. Então, papel e caneta na mão ou aplicativo no celular. Gastos fixos, que basicamente é o que eu não posso ficar sem. Exatamente. Gastos variáveis é o que, por mais que você ache que não dá para ficar sem, pensa bem que dá. E o orçamento da família. A gente vai ter agora um aumento um pouquinho do salário mínimo, vai subir um pouquinho, mas a inflação está naquelas também, quer dizer, o momento ainda é de crise. O momento é de crise, nós precisamos pensar a longo prazo. Então, para você que está nos ouvindo, vamos dar um basta nessa situação, vamos começar a partir de agora a fazer o certo. É uma rotina diária, uma atividade diária, você precisa controlar, saber aonde você gastou, para onde foi o seu dinheiro. Pode ser no caderno, para você que prefere ir anotando. Eu, particularmente, uso um aplicativo. O aplicativo que eu uso chama Minhas Economias. É totalmente gratuito, você consegue baixar no seu celular, no da sua esposa, do seu filho, cada um lança os seus. Ele faz tudo, a consolidação soma tudo, mantém ali um histórico. Você consegue cadastrar ali as formas de pagamento, que eu paguei em dinheiro, que eu paguei no Pix, que eu paguei no cartão. Ao final do mês, ele vai trazer para você, então, a somatória do que você gastou em tudo que você hoje tem de consumo. É importante você entender que isso é uma atividade diária, familiar e que é necessário para que você consiga ter uma prosperidade. Ó, eu vou te cortar rapidinho, mas é importante porque aí você mencionou Pix, o que foi aqui, o que foi ali, já cai o mito da tal da conta de cabeça. Você que está nos assistindo, você acha que você vai lembrar tudo? Talvez você lembre quanto você pagou de água, você pagou de luz, mas tudo você não vai lembrar. Esquece conta de cabeça. Então, em uma família com até 3 salários mínimos, esses gastos fixos representam aí cerca de 70%, 80% dos gastos.
quando a família consegue ter assim, uma certa poupança. Em pessoas da classe média, em famílias de classe média, que aí eu tenho uma renda maior, os gastos variáveis chegam a representar 60% dos gastos. Esse gasto do comprar um pastel, pagar o estacionamento aqui no centro, um cafezinho, vou sair ali tomar 2 cervejinhas com meu amigo, fazer um happy ali, comer fora um dia ou outro com a família, uma jantinha. Quando você percebe, esse valor já tomou aí mais da metade do que você ganha. Por que isso ocorre? Ocorre porque as famílias tendem a ficar mais propensas a gastar à medida que elas ultrapassam a linha de gastos fixos. Então elas ficam mais tranquilas, digamos assim, o que traz para elas um risco muito maior de endividamento, porque elas percebem que elas têm uma boa renda, então com isso elas podem se endividar com parcelas de compras, parcelas de investimentos, como caso, aquisição de carros, etc. E ao mesmo tempo ela percebe que aquela renda dela que sobrava também pode ser utilizado para o bem-estar. Mas ela não percebe que ao somar os dois, aí ela corre o risco de não conseguir fazer o pagamento. Então, mais uma vez, é importante para quem está nos ouvindo entender que é uma atividade diária. Você todos os dias gasta, apesar de receber poucas vezes ao mês, alguns uma vez apenas, gastar se gasta todo dia. E é importante ter esse controle familiar, essa abertura, mesmo que seja um tabu em muitas famílias, falar quanto ganha marido e mulher, o marido não fala. É interessante fazer o controle dos gastos nesse caso, mesmo que não faça da receita. Mas enquanto não houver esse entendimento, vai ser sempre refém da economia. Se nós temos um processo inflacionário, as pessoas não conseguem identificar onde precisam parar de gastar para poder manter o bem-estar, costumam endividar. Nós temos um momento de bonança, os preços caem, há um aumento da valorização do real, as pessoas costumam achar que estão ganhando melhor, o que também é verdade, mas elas não entendem que, se mesmo que continuar com a bonança, elas vão se endividar, porque elas não têm controle de como gastam, aonde gastam e, principalmente, o que elas precisam gastar, que são aqueles gastos, aquelas saídas que nós temos fixas. O Alisson vai continuar com a gente no próximo bloco. Isso que o Alisson está falando é a tal da teoria do cobertor curto, como a gente chama. Você vai entender o que é isso do cobertor curto. E acredite, o de todo mundo é curto, pelo menos a grande massa brasileira. Fica aí que você já vai entender do que a gente está falando. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, eu saí do primeiro bloco falando da teoria do cobertor curto. O Alisson Ribas, economista, está aqui com a gente nesse programa sobre planejamento, para começar bem em 2023. Cobertor curto é o seguinte, gente. É quando você puxa para se cobrir, você descobre alguma coisa. Nesse caso, falando do mundo financeiro, nós estamos falando de conta, Alisson. Aquelas pessoas que dão uma elevada no padrão de vida, nos gastos variáveis, aumenta a quantidade de cervejinha e de churrasquinho no fim de semana, mas o que não conta para ninguém é que está deixando de pagar um boletinho aqui, ó. Esse dinheiro que está sendo gasto na festinha era para estar pagando essa continha aqui. Tem muita gente que faz isso, e isso é muito perigoso. Queria que você falasse sobre. Com certeza. Vamos lá, o que é o nosso cobertor? É quanto você ganha. É Exato. limitado, tá ali. Quanto eu ganho? Tanto. Então eu só posso gastar isso. Cartão de crédito é uma forma de pagamento, assim como o dinheiro. Não é uma renda a mais que você tem. É só uma forma de pagamento. Você vai pagar como? Em dinheiro ou em cartão? É só a forma de pagamento. Tem gente que ganha 2 mil de salário e tem um limite de 1.000 no cartão, ela acha que a renda é 3 mil. Com esse cobertor curto, quando você faz isso daí, olha só, eu vou e pago o cartão, vai faltar R$1.000 para pagar outra coisa. Aí vai usar o cartão. Então, quando eu, por exemplo, tenho lá, ganho R$5.000, uma família brasileira. E aí ela tem as despesas fixas dela, vai comer uma parte. Quando ela começa a gastar de maneira desordenada, ela vai ter, por exemplo, 6 mil de gasto, ela vai ter que abrir mão de R$1.000. Ela fala, não, vou atrasar. O que o atraso impõe para a família brasileira? O pagamento de juro. E o que é o pagamento de juro? É pegar uma parte da sua renda e jogar fora. Por quê? Você não ganha nada por pagar juro.
ele apenas corrói, né? Ele consome uma parte da sua renda sem benefício algum. Quando você entra nessa situação, costuma-se a ficar vários meses para pagar uma dívida. E isso atrasa muito o desenvolvimento familiar. Então eu tenho uma dívida que eu adquiri em dezembro, fico janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, pagando a parcela que eu tive que parcelar em 10 vezes, então parcelei até outubro. Em outubro termina, olha só, acabou o ano. Você não conseguiu fazer nada, perdeu um ano. E isso é muito comum. 8 de cada 10 famílias brasileiras hoje se encontram endividadas. Não é inadimplente, é com dívidas. E essas dívidas, elas têm um perfil de ter acima de 36 meses. Ou seja, eu devo nos próximos 3 anos. 3 anos. E eu preciso entender que a minha receita, apesar de ser fixa, os meus gastos vão variar. Até os gastos fixos vão variar. Eu pago valores diferentes de conta de energia, eu pago valores diferentes de conta de água e tem coisas que também vêm em épocas diferentes. Eu tenho os meus impostos no início do ano. Os meus gastos fixos no início do ano são maiores. Eu tenho uma redução desses gastos fixos ao longo do ano, mas automaticamente eu preciso me planejar. Porque se eu não consigo pagar o IPVA, o IPTU, mesmo nós tendo, muitas vezes a gente tem alguns benefícios, como é o caso do governo estadual que colocou tudo para maio, ok. Mas quando eu tenho o impacto dele ali, eu não pago, eu costumo pagar juros, isso vai diminuir. Esse juro que eu paguei, eu poderia ter comprado mais um saco, um pacote de arroz, eu poderia ter comprado a tinta para reformar a minha casa, eu poderia ter pagado uma parcela de um terreno. Entendeu? Eu poderia ter várias utilidades para esse valor, mas eu estou pagando de juros. Alguns pontos importantes no que disse o Alisson aqui. O primeiro, esse conceito do endividado, do inadimplente. Nós não estamos falando da massa brasileira que tem as suas contas todo mês, porque todo mundo tem conta, todo mundo paga água, paga luz, paga seu aluguel. Isso é normal. Nós estamos falando de 8 em cada 10 que estão endividados no Brasil, que já não conseguem pagar. Inadimplentes são 5 em cada 10, é isso? Inadimplentes 5 em cada 10, ou seja, nós estamos falando de um contexto de parcelas em atraso mesmo, de bola de neve, é este caso. Então não é aquele que está, assim, administrando a conta, é gente que já perdeu o rumo da administração das contas. Outro ponto importante que o Alisson tocou aqui no programa, o governo do estado com relação ao IPVA, independente da placa, se for mato-grossense, paga no mês de maio. É um alívio para esse início de ano, mas tem outras coisas. Tem material escolar, tem que comprar agora em janeiro, tem os outros Is de imposto todo, tem que pagar agora. Talvez seja um fôlego. E uma coisa importante, não achar que maio está longe, porque maio já está logo ali. Se a pessoa também não se planejar, este prazo aí não vai dar fôlego nenhum. Se você está inadimplente, maio já é amanhã. Já é, pois é. Porque já está afogado em dívidas, a sua receita já não consegue cobrir mais o que você tem de gastos, e aí você precisa se reorganizar. Cada mês é uma entrada de receita que dá uma paga, mas não alivia. Se você está apenas endividado, maio é um momento em que você precisa não entrar na parte de inadimplente. Então, se planejar para absorver esse gasto, porque, volto a dizer, a família brasileira costuma ter uma receita fixa. Os gastos, não, você gasta o tanto que você conseguir. Então, é importante você entender que a rotina de orçamento familiar, ela é algo que está ligada diretamente ao convívio. Quem não faz isso, infelizmente, foi porque não teve educação familiar, que é algo que nós estamos vendo agora nas escolas e as futuras gerações já terão, né, essa educação financeira, que vai impactar diretamente, os pais vão ver uma melhoria nos filhos nessa questão do gerenciamento. Para os mais velhos, é importante entender que ao longo do tempo, na prática, eles já viram a importância disso e tem uma forma bem fácil, bem simples de fazer isso. Se você está em casa agora, não gosta de celular, aplicativos, pega uma folha, nesse momento agora, escreve em cima o nome do mês, janeiro. Escreve no meio da folha, você risca ela. Do lado esquerdo, você vai escrever receita. Coloca o quanto você ganha, sua esposa, filhos, etc., de quem colabora com a receita da casa. Do lado direito, coloque gastos fixos. Escreva lá aluguel, energia, água. De praxe, a gente faz assim, ó. Se todo mundo ganha o mesmo valor, a gente divide igualmente para cada um.
Então, numa casa que tem 3 pessoas, 1/3 do aluguel para cada um, 1/3 da água, 1/3 da energia. Se não for, é proporcional. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Sobrou dinheiro da família, vamos lá para aquelas despesas que são variáveis, mas ainda estão ali que você pode agregar de bem-estar. Se você não tem parcela, você vai partir então para a internet, para a TV a cabo, para a academia, para uma parcela aí de um investimento, alguma coisa do tipo. Sobrou dinheiro, aí você pode fazer uma poupança, fazer um investimento. Não sobrou, quando terminar o seu valor, é ali que é o seu padrão de vida. Mais importante do que fazer o orçamento é entender seu padrão de vida. Por quê? Porque querer gastar mais não necessariamente é algo funcional, entendeu? Querer é preciso ter na outra ponta um aumento do cobertor. Você, para poder aumentar o bem-estar e dar a sorte de viver no mundo capitalista, você pode buscar alternativas de aumentar a sua renda. É buscando uma qualificação na sua área de atuação, é buscando trabalhar mais, aumentar então a automação aí do que você faz, é buscar uma nova fonte de renda. E assim, vendo que o aumento da receita proporciona um aumento dos gastos e quais os gastos você tem, você vai conseguir atingir aquele patamar. É algo que a gente vai fazendo dia a dia, via planejamento. Ô Alisson, e aí a gente voltou para a teoria do cobertor curto, e aí tem um ponto, o que nos ilude e dá a impressão de que o cobertor é mais longo é o tal do cartão de crédito que a gente já falou aqui. Tem gente que usa ele como uma parte complementar à renda, o que evidentemente não é. Nesse momento, é hora de guardar o cartão de crédito, põe na gaveta, as 7 chaves, é hora de quebrar, é hora de... Enfim, o juro do cartão de crédito é um grande vilão. Cheque especial e cartão de crédito, mas especialmente o cartão de crédito, pela cultura nossa, nos preocupa bastante. Com certeza, Robson. Não só por ser o cartão de crédito, porque o cartão de crédito, que fique bem claro para todos que estão nos assistindo, é assim como o crediário também tem o mesmo papel, é só uma forma de pagamento. Então, quando você foi ali e pegou o bem, você precisa fazer o lançamento. Que dia que vence? Dia 15/2, R$1.000. Você já sabe que no mês de fevereiro já está comprometido a sua renda naquele valor. Ponto. Mas para quem não faz o controle, não tem educação financeira, não tem esse controle das suas despesas, ele não pode continuar tendo cartão de crédito e acesso a crediário porque ele distorce essa questão que você acabou de falar. Quanto eu ganho e quanto eu tenho acesso a gastar. Ele precisa entender que o valor que ele pode gastar no mês é o valor que ele recebe. Então, nesse momento, retirar o cartão de crédito, nesse momento, retirar os crediários, é fundamental, é primordial para que você entenda a sua necessidade e você comece a praticar a educação financeira. Deixa eu te perguntar aqui de improviso, para a gente fechar o bloco, o juro do cartão de crédito está a quanto? Está acima de 700% ao ano. Tá? 700% ao ano. É algo que se você conseguir pagar, você... vai ter perdido excelentes oportunidades de investimento, de bem-estar ao longo do ano. Quando nós temos uma família endividada, o impacto não é só em um mês. O impacto ele costuma perdurar por vários meses, o que leva muitas pessoas a ter vários problemas. Aí vou entrar aqui num ponto para finalizar o bloco, que é assim, dinheiro não é importante, dinheiro é muito importante, gente, porque quem não tem dinheiro costuma ser depressivo, costuma não ter acesso social, não ter acesso a bem-estar, não ter acesso à educação. Não é ser apaixonado pelo dinheiro, é saber gerenciar aquilo que você ganha. A gente está inserido em um modelo econômico em que o dinheiro é fundamental. O dinheiro é só um meio de troca, mas ele é um meio de troca que proporciona acesso às coisas. Então, gerenciar o orçamento não é deixar de ter acesso às coisas que você gosta. É saber se você pode ter agora. Se você tem esse acesso porque você está deixando de pagar outras coisas e com isso perdendo um pouco do que você ganha com juros, e aí você acessa de forma forçada ou porque você realmente pode fazer aquilo e você está fazendo o que o brasileiro faz com maestria, que é trabalhar, correr atrás, fazer dinheiro. Você está fazendo isso bem, mas é preciso saber quanto você gasta, porque só quanto você ganha é só uma parte da história.
É isso, o Alisson vai continuar com a gente no próximo bloco. Vocês viram aí, né? Fiz uma pergunta de improviso, não estava aqui no roteiro, dos juros do cartão, porque ia até rir, a gente ri, mas é de nervoso, porque eu estava na cabeça que ia ser uns 400, 500, o Alisson já trouxe a bomba, mais 700% ao ano. Não é brincadeira. E a gente continua a falar sobre organização, os IS, os impostos, renegociação, possibilidades, tudo isso no terceiro e último bloco do nosso programa. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, terceiro e último bloco aqui do nosso programa. Vamos direto, sem muita enrolação. O Alisson Ribas está aqui com a gente para falar de planejamento, organização. Nesse início de 2023, a gente fechou o bloco passado falando dos juros, e é juro, é juro, é juro. E tem um outro ponto, Alisson, a questão dos financiamentos aí, ainda no campo das dicas para quem está assistindo. A gente ainda não está com uma taxa Selic muito baixa, quem fez financiamento está pagando caro, vai continuar pagando caro. No caso da habitação, por exemplo, agora o FGTS pode ser usado para quem está com parcelas em atraso, é uma boa opção. Isso, claro, para quem já não gastou FGTS. Fazer a portabilidade entre um banco e outro em busca de juro menor, de taxa mais atrativa. Quem está com isso aí, essa bola de neve especificamente, é um bom momento para fazer. Excelente. Você que está nos ouvindo agora, tá com dívidas atrasadas, está inadimplente. Essa dos bens duráveis, tá, gente? Financiamento carro, casa, principalmente casa. Você primeiro precisa saber quanto você pode pagar de parcela. Quanto você pode. Porque a partir daí nós vamos para o segundo ponto. Porque não adianta nada renegociar e não conseguir pagar. Nós temos incidência de multa e vai ficando cada vez pior a situação. Segundo, procurar pagar aquilo que tenha maior incidência de juros primeiro. Ligar, negociar, colocar em uma parcela que caiba no seu orçamento. É interessante lembrar que cada conta vai te trazer problema com SPC, Serasa. Então, por isso é importante renegociar várias ao mesmo tempo, para você ir limpando o seu nome, do que focar em pagar diretamente uma. Vai pagando parcela. O que deixar para depois? Se você está nesse ponto em que o seu nível de endividamento é tão alto e você possui diversas contas, aquilo que tem o juro menor. Tente jogar para depois. Sempre buscar também desconto. Se você possui o acesso a um 13º, em vez de parcelar, vai lá e chora um desconto. No juro que você ia pagar, muitas vezes você consegue ter acesso a excelentes ofertas. Só queria entender esse ponto que você falou agora, de juntar tudo para fazer uma negociação só, em vez de pagar a parcela de um e deixar de pagar o outro. Explica isso, pegar, se eu tenho 2 financiamentos, por exemplo, de carro e de casa, pegar os 2 e fazer um só, é isso? Seria assim, você tem que pegar e somar aquilo que sobrou da sua receita, quanto cabe ali para você pagar de parcela. Isso poderia, por exemplo, vou citar um exemplo, poderia ter uma sobra de R$800. Eu tenho uma dívida lá que está em R$800. Tá. Eu poderia ir lá e pagá-la. Mas eu devo 10 coisas ao mesmo tempo. Eu devo um crediário, eu devo a água, eu devo a energia, eu devo a internet, tenho financiamentos. Quando eu liquido uma conta só, é interessante, de forma que quando eu vou negociar para liquidar uma, eu buscar descontos. Às vezes é vantajoso, é R$800, mas eu vou pagar 400 e pagar à vista. Não é nesse caso. É em casos em que a redução é muito pequena e aí eu vou eliminar uma dívida apenas. Mas eu tenho problemas no SPC, no Serasa, em várias contas. As outras todas isso atrasa também o seu acesso a crédito, acesso a crediário e melhoria de outras coisas em si. Então o que eu devo fazer? Eu devo pegar esses R$800 que me sobra e encaixar várias das minhas dívidas atrasadas. Com isso, eu consigo fazer uma organização da minha vida financeira, trazendo várias para essa sobra, ao mesmo tempo que eu também ajudo no sentido de você limpar o seu nome, né, no português mais claro. Perfeito. Agora, essa questão do habitação, do FGTS, quem tem até 6 parcelas atrasadas pode usar para pagar. Não é todo o caso, porque muita gente já tirou, já rapou a conta do FGTS quando antecipou e agora não se enquadra mais. Para quem pode é uma boa. E é interessante lembrar que quem está com dívida
como nós, todos os brasileiros que pagam todos os dias, têm parcelas, tem que fazer o controle do orçamento familiar. Quem está atrasado e inadimplente, tem que fazer também. Quem já pagou todas as contas de janeiro, também tem que fazer esse controle. Não muda. Então, eu estou atrasado, eu preciso ter esse controle. Vou pegar o meu FGTS, vou lá pagar. Estava atrasado, eu preciso saber aonde caiu o FGTS. O que eu vou pagar? O quê? Porque eu posso ter dívida ou não. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro quando eu também tenho ele de sobra, como é o 13º, que algumas pessoas usaram para gastar? Eu posso gastar, porque talvez em dezembro eu posso, mas se eu olhar um mês a mais, eu percebo que em janeiro vai me faltar 2, 3 mil naquele que eu tenho de receita familiar para quitar aquelas dívidas, eu já vou atrasar e ficar inadimplente a partir de janeiro. Então, eu saí de uma festa direto para a rua, para o lixo. E aí eu preciso ter uma visão maior do que enxergar apenas as despesas fixas, fazer de cabeça, que é o erro mais comum do brasileiro, e enxergar apenas um mês. É isso. Ó, colocar no papel, especialmente essas dívidas duráveis aí, a possibilidade de negociar com as instituições financeiras, não ter vergonha, não ter medo de pechinchar e de negociar. Se o banco não quiser te facilitar, você pode ir para outro banco, a portabilidade existe, é para isso, tem muita gente que não sabe, mas pode e deve fazê-lo e vai negociando. Então, você pode buscar alternativa com o seu banco, fazer portabilidade, muitas vezes você pode acessar um crédito para fazer a quitação, porque o juro do crédito é menor, vou estar quitando algo que tem um juro maior. Você tem que buscar alternativas, mas vale lembrar que ela tem que caber no seu orçamento familiar. Não adianta apenas tapar um buraco destapando o outro, tá? É interessante que o conceito de orçamento familiar, que você que está nos ouvindo agora, controle. Eu, por ser da área, já faço há muito tempo, parece ser uma coisa comum, mas não é porque eu estou aqui como economista que eu tenho que fazer. Quer dizer, então, que sou um médico, eu tenho que fazer higiene pessoal? Não, todos têm que aprender que algumas coisas são vitais. Exato. E a educação financeira é algo vital. Foi errado você não ter tido isso na escola. Entenda, mas você ouvindo agora, saiba que você precisa colocar esse conceito na sua vida. Se você ainda não tinha ouvido, pegue e assista esse programa 1000 vezes, entendendo a importância que nós estamos batendo aqui na tecla. E é isso. Assiste 1000 vezes. O programa está ao ar na televisão, também está no Facebook. Assiste, reassiste, faz isso. Papel e caneta na mão. E deixando uma mensagem positiva aqui, eu sei que quando a gente está falando de endividamento, está falando de boleto, dá uma agonia, a gente dorme mal, o sono fica pesado, fica ruim, né? Calma. Faça isso, se organize, não tenha medo de pechinchar, não tenha medo de renegociar, coloque dentro do orçamento, comece. O primeiro passo é começar, e no mais, calma. Pode estar difícil agora, se você fizer o passo a passo, em breve aí você enxuga pelo menos um pouco dessa bola de neve. É o que a gente espera, né? E esse foi o primeiro programa, o primeiro Varejo em Foco de 2023, onde a gente vai ainda falar de planejamento ao longo do mês. Tem uma série especial, coisas que nós estamos preparando para ajudar você, pequeno empresário, as famílias também que nos assistem, para equilibrar as contas já no começo desse ano. É isso que a gente espera, tá? A gente vai ficando por aqui agradecendo à TV Cidade Record pela abertura do espaço e agradecendo imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites Primeira Hora e agora MT. E a gente se vê, com certeza, e claro, na próxima semana.